Opa, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e o assunto de hoje é sobre o BDI. Vamos falar sobre o benefício e as despesas indiretas na construção civil. Então vamos falar sobre BDI, os benefícios e despesas indiretas. Então, desmembrando essa sigla aí, o BDI, o B significa benefício, ou seja, os lucros da sua construção, e o DI vai significar as suas despesas indiretas, que são aquelas despesas que nós já comentamos, né? São aqueles custos indiretos que você tem dentro do seu orçamento. O BDI nada mais é do que o percentual relativo às despesas indiretas que incidirá sobre os custos diretos, né? Nós já vimos sobre isso no decorrer da disciplina, uma vez que, de maneira geral, é exigido que esses preços unitários de venda incorporem todos os encargos que oneram os serviços a serem executados. Vamos lá, qualquer empreendimento de engenharia apresenta custo indireto. O valor encontrado é que depende da localização, exigências do edital e do porte da obra. Por princípio, cada empresa deve encontrar um custo diferente das demais funções em função da sua estrutura administrativa e do planejamento do empreendimento. Ou seja, se você está participando de uma licitação e você vai elaborar o seu orçamento, o seu BDI provavelmente não será o mesmo da empresa X, da empresa Z, da empresa Y. Por quê? Porque a administração é diferente, talvez a localização seja diferente, ou seja, isso tudo vai influenciar no custo indireto da sua obra, vai influenciar no seu BDI. Então, provavelmente, os BDIs nunca serão os mesmos. Custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Esses custos eles variam muito, principalmente em função do local da execução dos serviços, do tipo de obra e também dos impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual deste. Então, lá naquele print daquela planilha lá atrás, quando nós vimos a composição ali na verdade, a composição analítica ali de uma tarefa, né, de uma determinada execução de um serviço, realmente aparecia ali a coluna tanto do custo direto e também a coluna do custo já com o BDI, certo? Então, por quê? Porque ele já estava multiplicado tanto pelos lucros e pelos custos indiretos, que é na verdade o nosso BDI. Então vamos falar agora sobre os custos indiretos que mais afetam a construção. O primeiro deles é a mobilização e a desmobilização dos equipamentos. Este custo deverá ser calculado em função da localização da obra, de posse de mapa com as rodovias existentes, enfim, você vai considerar as dificuldades encontradas por cada máquina no transporte. Por exemplo, se a sua obra ela é localizada em um local de difícil acesso, isso vai dificultar um pouco a sua locomoção aí dos seus equipamentos, tá? E isso vai entrar dentro do seu BDI também. Tudo isso aqui vai entrar como custo indireto, beleza? Então é importante você saber aí o local onde você vai construir, você saber fazer na verdade um estudo aprofundado aí de como são as condições aí de locomoção. O segundo é a mobilização e a desmobilização da mão de obra. É uma sistemática semelhante dos equipamentos, porém consistindo no deslocamento pessoal, somatório de transporte, alimentação durante a viagem e outros itens cabíveis. E aí, a sua obra ela vai ter um canteiro de obras, vai ter um restaurante, vai ter um alojamento, né? Se não tiver, vai ser preciso aí corresponder, vai ser preciso, na verdade, agilizar, né? Em relação ao, como eu vou dizer, a estadia dessa mão de obra. Se a equipe ela vai morar, se cada um mora na sua casa e vai se deslocar até a sua obra, como que vai ser? Isso já está embutido no salário deles, vai ter um vale transporte ali, ou você vai contratar um ônibus para fazer a movimentação desse pessoal, como que vai ser? Enfim, tudo isso é uma mobilização e uma desmobilização também. Então isso também é um custo indireto. Agora, a mobilização e desmobilizações de ferramentas e utensílios. Por exemplo, o seu EPI, os equipamentos de proteção individual, capacetes, uniformes, as ferramentas manuais também, pá, enxada, enxadão, etc. Isso tudo você vai ter que também prever se terá um almoxarifado na obra, em que esses materiais serão guardados, né? Serão alojados. Como que esse material vai chegar até a obra, enfim, tudo isso também, essa parte aí da montagem do canteiro de obras,
que nós chamamos aí de mobilização, e depois a desmontagem, que é a desmobilização. Isso também vai acarretar custos indiretos e você tem que prever isso. Quarto, administração local. O custo da administração local deve considerar o vulto da obra a fim de dimensionar a estrutura administrativa. Ou seja, dimensionamento ali do canteiro de obra, do seu escritório, os depósitos, oficinas, área de estocagem de materiais e outras instalações. Então você tem que prever todas essas estruturas provisórias, porque isso vai ocasionar também custos indiretos à sua obra. Dimensionamento também da mão de obra, os engenheiros, médicos, enfermeiros, topógrafos, mecânicos, encarregados da obra, entre outros aí, outros pessoais. Isso tudo também faz parte da administração. E também a parte de dimensionamento dos veículos, que seria aquele veículo para passeio, picapes para o encarregado da obra, ou seja, aquele veículo para dar um apoio, né? Caminhão, carretas, ônibus, isso tudo você também tem que considerar. Além das despesas do escritório, por exemplo, seu escritório ele precisa de uma impressora, ele precisa ter uma comunicação com a obra, né? Ele precisa, não sei se seu escritório vai ser dentro da obra ou não, mas enfim, ele precisa manter uma comunicação. Então você tem aí correios, rádio, telefone, produto de limpeza, materiais de escritório, a mobília, alimentação, EPI, viagens, estadias. Tudo isso que você está encontrando nessa tela vai também incidir no seu custo da obra. É muita coisa, né, pessoal? Então por isso que o BDI ele é um número que realmente ele é feito por cálculo, tá? Então nós estamos estudando cada item que está dentro do BDI. E no final nós vamos ver uma fórmula que você vai inserir cada valor de cada item que nós estamos vendo agora. E você vai chegar àquela porcentagem lá que vai variar de 20% a 50%. Então agora a administração central corresponderá ao rateio dos custos da sede da construtora. Ela é constituída aí por custos referente à diretoria, departamento como a contabilidade, licitação, orçamento, a parte jurídica, financeira, se tem aluguel, alguns veículos, água, esgoto, telefone. Isso tudo é a sua administração central, ou seja, o seu escritório ele precisa trabalhar, né? Ele precisa funcionar para que a sua obra possa dar andamento. Então, não tem como você dar um andamento na obra sem o seu escritório funcionar. E o seu escritório faz parte da sua construtora, então também é um custo que você vai ter nessa obra. É comum considerar esse incluído neste tópico os custos referentes às taxas diversas, por exemplo, IPTU, alvará, seguros, anuidade do CREA, lá dos responsáveis técnicos, entre outros. A parte de tributos, né? Vamos só citar aqui o ISS, COFINS, o PIS, o IRPJ e o CSLL. Interessante dizer que o ICMS e o IPI eles já estão embutidos nos materiais, se não estão, deverão estar, né? Então é importante não colocar essa parte de imposto nos tributos na hora que for fazer o cálculo do BDI. As despesas financeiras, todas aquelas despesas financeiras que você tiver, que a sua equipe tiver durante a obra, você tem que prever isso, e isso também tem que estar embutido dentro dos seus custos indiretos. O item 8 é a parte boa, né? O benefício são os lucros, é admitido um percentual a ser aplicado sobre o valor final do orçamento, a título de resultado projetado ou lucro bruto do contrato. Então vai variar aí de 5% a 12% do valor global do orçamento da obra. Beleza? Esse é o seu lucro, é o dinheiro que você vai fazer o seu churrasco. Os riscos e eventuais. É aceitável aos contratantes quando não totalmente definido o projeto a ser realizado. Ou seja, um projeto ali um pouco mais complicado, que não está totalmente definido, que podem ocorrer variações, então é aceitável que você coloque aí uma porcentagem referente aos riscos dentro do seu orçamento. Então nós chegamos à fórmula do BDI, essa fórmula aí, cheia de itens, né? Mas assim, hoje já existem planilhas que nós conseguimos entrar com valores e já encontrar o valor do BDI. Importante você saber, para calcular cada item desse, é necessário fazer uns levantamentos aí de custos da sua empresa, né? De impostos também sobre a sua empresa, para que você que você tenha capacidade de montar essa planilha e de achar cada item aí. Beleza? Então você fazendo esse levantamento, o seu escritório fazendo esse levantamento e determinando cada item desse, é possível você jogar nessa fórmula e montar a sua fórmula do BDI. Você vai ter aí qual que é a porcentagem do seu BDI que você vai aplicar na sua obra.
Aqui tem cada item desse, é cada item que nós vimos aí para trás, todos os itens que nós vimos, certo? Você vai jogar dentro dessa fórmula aqui. Pessoal, antes de terminar essa aula, é importante dizer, talvez não ficou claro, né? De tanto eu falar aqui, parece que às vezes fica flutuando. Mas assim, o nosso BDI, na verdade, ele é o nosso lucro e a nossa incerteza da obra, vamos dizer assim. Então eu orcei a minha obra, e minha obra ela tem um custo de 100 mil reais, beleza? Então, eu vou colocar o meu lucro e uma taxa aí para despesas. Então, eu vou colocar um BDI aí, despesas não, perdão, as incertezas. Então, eu vou colocar um BDI de 30%. Então, quando eu aplicar 30% sobre 100 mil reais, eu vou ter um valor de 130 mil reais. Então, agora minha obra ela passa a ter um preço de 130 mil reais e não mais 100 mil. Porém, eu sei que o custo da minha obra é 100 mil reais. Agora, vai depender da minha administração, vai depender de como eu vou executar essa obra, para mim conseguir realmente executar ela com os 100 mil reais. Se eu consigo executar ela com 100 mil reais, o 30 mil que era referente ao BDI, vira lucro, certo? Eu consegui lucrar 30 mil reais. Agora, se algo furou o meu orçamento, eu esqueci de colocar algum custo dentro do meu orçamento, aconteceu uma desmobilização, uma mobilização no meu canteiro de obras que eu não esperava, aconteceu imprevistos e precisou aí gastar mais 15 mil reais, então dos 15 mil reais do BDI, só restam 15 para mim lucrar, entendeu? Enfim, há orçamentos tão mal feitos que na verdade o preço do BDI acaba sendo todo utilizado na obra e a pessoa acaba pagando para trabalhar, tá? Então, por isso a importância de saber lidar aí com os princípios da engenharia de custo, né, para que a gente possa poder aplicar tudo certinho, que a gente possa fazer um bom orçamento e poder tirar um lucro limpo aí no final de todas as obras que a gente for executar, beleza? Chegamos ao final dessa aula. Qualquer dúvida pode comentar no vídeo ou então teremos encontro marcado toda terça-feira nas webconferências. Valeu, grande abraço e eu fico por aqui.